Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso fórum de Práticas do Cuidar 2. E hoje a gente está começando um outro conteúdo, né, em relação aos catéteres e outros dispositivos que a gente pode estar utilizando intravenoso, né. Lembrando que essa inserção de catéteres endovenosos periféricos constitui um dos procedimentos mais realizados no ambiente hospitalar, e ele é muitas vezes considerado simples pelos profissionais de saúde. No entanto, ele compreende diversas etapas que devem ser seguidas para a gente não aumentar o risco desse paciente desenvolver uma infecção, uma complicação decorrente da má inserção desse catéter, né? Desde a avaliação do material disponível que a gente vai estar utilizando, a estar avaliando a rede venosa do paciente, até a obtenção do acesso propriamente dito. Pensando no âmbito hospitalar, então, essa inserção de catéter venoso periférico é atualmente uma prática indispensável, sendo a mais comum e a mais realizada, né? Mas, o que são esses catéteres, né? Qual a definição desses catéteres? Catéteres vão ser tubos, né? Geralmente finos, ocos, para passar alguma coisa, né? Flexíveis, de vários comprimentos, né? De vários calibres e de várias formas, que são usados para dilatar ou manter um orifício, né? São usados para instalar, administrar ou retirar líquidos de uma cavidade corporal. Ou seja, a intenção de um catéter vai estar relacionada, vai estar se referindo, né, à introdução de um dispositivo no lúmen, ou seja, na luz ali do vaso, de uma veia periférica, tá? Quais são as funções desses catéteres? Então, primordialmente, administrar medicação, né, via endovenosa, né, como antibióticos, quimioterápicos, analgésicos e assim conforme a prescrição médica. Porém, eles também podem ser utilizados quando a gente precisa aplicar um contraste para a realização de exames, né? Ainda em relação a terapias com soro, né, hemocomponentes, terapias com sangue, no processo de hemodiálise, né, dessa filtração do sangue, e ainda, como a gente viu, na nutrição parenteral, quando o paciente não vai receber alimentação via entérica e sim via venosa, né? Lembrando que eles podem ser de curta e longa duração, a gente vai ver aqui. A divisão, então, algumas classificações. A gente tem o catéter venoso periférico, o catéter venoso central, né, intravenoso central. A gente ainda tem o catéter arterial, que ao invés de ir numa veia, vai numa artéria. E a gente pode ter ele totalmente implantado ou semi-implantado no corpo do indivíduo. Tudo bem? Aí, em relação à permanência, igual a Pro tinha acabado de falar, ele pode ser de curta, a gente fala de menos de 24 horas, né? Então, a gente pode estar utilizando um catéter metálico, né? Um scalp, ou de longa duração, né? Mais que 24 horas, né? Então, a classificação conforme a sua permanência. Quando eu tô falando de curta permanência, então, eu tô falando daqueles que são feitos de metal, né? Como o scalp, como o butterfly. Esses aqui eu vi que vocês viram em práticas do Cuidar 1, né? Eles têm várias numeração, todas ímpares, né? Que vão estar aumentando o comprimento, né? E aumentando o tamanho da agulha, tudo bem? Quais são as vantagens de utilizar um scalp, né? São agulhas de paredes muito finas, porém muito afiadas, né? Eles são próprios para pequenos vasos. Eles possibilitam a inserção através de peles que são resistentes, por ele ser extremamente fino e afiado, né? A desvantagem, ocorre a infiltração com facilidade, né? Pode ter uma transfixação também, e ele é adequado, uma outra desvantagem é que é adequado para a maioria das infusões, mas a velocidade de infusão é menor. Por quê? Porque o orifício dele é menor, né? Aí, em relação aos catéteres de longa permanência, né, que vão ficar mais de 24 horas, eles também são conhecidos como abocate ou gelco, né? Eles vão ser feitos de plástico, de PVC ou de teflon, né, em que a gente vai utilizar-se da agulha para estar fazendo a inserção,
mas depois fica só o catéter plástico dentro do paciente, né? Aí a numeração, a gente tem desde o mais calibroso, numeração menor, números menores, aí as numerações maiores são os menos calibrosos, tudo bem? Vai de mais para o menos calibroso com a numeração invertida. Qual é a vantagem de se utilizar, então, o gel com abocate, né? Menor probabilidade de perfuração, né? Porque a gente não vai ter aí um dispositivo metálico, né? É mais confortável para o paciente, né? O paciente fica com menos medo, né? E ele tem uma linha radiopaca que a gente consegue ver, né? De forma fácil na utilização de um raio-x. Desvantagens, né? Em relação à restrição de movimentos, está evitando regiões de grandes articulações, né? Dependendo do tipo de paciente, paciente idoso obeso e que está em tratamento ou que está em tratamento de quimioterapia, a gente já vai ter uma dificuldade maior de estar fazendo essa inserção, né? E é necessário um cuidado especial para estar verificando a inserção da agulha e do catéter na veia, ok? Falando, antes de a gente falar mais um pouquinho sobre esses tipos de catéteres, sobre os aspectos legais, né? Quem pode estar fazendo esse tipo de procedimento, né? As atividades que são inerentes a essa terapia endovenosa, né? Como essa inserção de catéteres, são realizados predominantemente por profissionais da equipe de enfermagem. Não quer dizer que outros profissionais não a realizem, tá? Auxiliares e técnicos, desde que a gente tenha a supervisão do enfermeiro, né? Então, a gente tem que ter um enfermeiro na equipe de enfermagem quando está realizando esse tipo de técnica. Com exceção, respaldo é relacionado à veia jugular, né? Já que ela representa uma das últimas opções para punção venosa. A gente tem que tentar todos os outros acessos antes. Por quê, Pro? Porque a gente tem um risco muito grande de estar atingindo a artéria carótida ou de estar ocorrendo um pneumotórax nesse paciente, uma embolia gasosa, né? Então, sendo assim, quando é necessário pegar a veia jugular, quem vai fazer o procedimento, né, é o enfermeiro, não nível técnico, tá? Por quê? Porque disse que esse tipo de procedimento ele é mais complexo e ele vai exigir conhecimentos de base científica que o enfermeiro está apto a conduzir e a tomar decisões. Tudo bem? Alguns cuidados, então, relacionados à enfermagem. Tá sempre lavando a mão, né? Antes e após manusear o catéter e o circuito. Tá observando o local, né? Se tem presença de hematoma, edema, presença de sinais flogísticos, está realizando a troca do curativo diário do catéter e a troca do acesso venoso periférico a cada 72 horas. Ressalva aqui a importância de ver quais são as orientações do Centro de o Controle de Infecção Hospitalar da instituição que vocês vão estar trabalhando, né? Evitar sempre puncionar regiões de articulação, por quê? Porque acaba dando uma imobilidade desnecessária para o paciente. E lembrando ainda, vocês viram ano passado que a tricotomia, ou seja, depilar, raspar, não é mais recomendado. Se for o caso, é utilizado a tesoura. Por quê? Porque a gente pode lesionar e depois perfurar essa lesão, tá? Então, a gente falou aqui dos catéteres da primeira classificação, dos periféricos. Agora, a gente vai ver os de curta e longa permanência. Os intravenosos de acesso central. O enfermeiro, ele vai estar auxiliando o médico, mas quem vai fazer esse tipo de punção vai ser o médico, tá? É, então, um procedimento invasivo que consiste na introdução de um catéter fino, normalmente chamado de intracate, tá? Que pode ser colocado aí nas veias jugulares interna ou subclávia ou a veia femoral, tá? Para que ele é indicado o catéter central, né? Para nutrição parenteral prolongada, para medida de pressão venosa, na administração de drogas vasoativas e ainda para pacientes que têm uma terapêutica, né? Ou seja, tem que fazer um cuidado medicamentoso prolongado, né? De vários meses tomando aquela medicação, né? A enfermagem cabe o quê? Tá observando também esse local, né? Aqui a Pro falou que é privativo do médico.
Na verdade, é privativo do enfermeiro, tá? O catéter arterial é que é privativo do médico, tá? Cabe à enfermagem observar o local dessa inserção, como está essa fixação, né? Como está essa permeabilidade, né? O que é isso? A permeabilidade desse catéter. Verificar se está tendo sangramento ao redor dessa inserção, se tem sinais logísticos de infecção, né? Sinais de deslocamento e de exteriorização desse catéter. Aí a gente tem ainda a cateterização venosa profunda por dissecação, né? O que seria isso? Isso é uma intervenção cirúrgica, então se é uma intervenção cirúrgica realizada no centro cirúrgico pelo profissional da medicina, com acompanhamento do enfermeiro, é um procedimento invasivo, né? Também chamado do quê? De flebotomia, né? De abertura das veias, de chegar nas veias, que consiste em quê? Na introdução de um catéter fino de silicone por meio das veias, que pode ser a basílica, cubital, mediana, basilar ou femoral, até o coração, né? Essa intervenção cirúrgica ela vai estar proporcionando uma visualização melhor da veia, quer dizer o quê? Que as veias periféricas não estão tão visíveis, tão fáceis, com acesso tão fácil. Então, vai ocorrer quando uma veia periférica não consegue ser acessada por meio de uma venóclise tradicional, tudo bem? Daí a gente tem também, né, os tipos de catéter de diálise peritoneal, né? Então, o paciente que tem uma insuficiência renal crônica, ele pode utilizar esse catéter que é mais conhecido como Tencoff, né? Esse catéter, essa inserção, vai ser realizada também, né, a nível de centro cirúrgico, aqui tá o catéter, né, essa conexão, e o peritônio, né, a membrana aí que recobre a nossa parede abdominal, ela vai servir como um filtro, né, do sangue, removendo todo o excesso de água, o excesso de toxinas do corpo desse paciente, né. Então, ela é usada um fluido, né, chamado de dialisato, normalmente rico em glucose, que vai fazer com que tenha essa inserção, né, por meio do catéter, e por meio de osmose vai ser drenado, né, na bolsa de drenagem todas as toxinas e aquilo que não é necessário, tá? Então, é realizada por meio de osmose. Coloca-se em centro cirúrgico pelo profissional médico e esse paciente ele vai ter que fazer de quanto em quanto tempo, né? Em torno de 3 a 4 vezes por dia, e todo esse procedimento aqui demora em torno de 30 minutos, né? Ou seja, de esvaziar esse 1,5 litro, fazer essa drenagem. Então, normalmente ele faz de manhã, 2 vezes à tarde, 1 à noite, ou conforme a prescrição médica, tá? A gente ainda tem os catéteres que são utilizados para quimioterapia, né? Que são semi-implantáveis ou totalmente implantáveis dentro do corpo do paciente, para estar fazendo essa administração. A gente antigamente falava-se que os quimioterápicos secam as veias, né? Elas ficam mais rígidas, mais difíceis de manusear. Então, por isso que acaba utilizando ou semi-implantável ou totalmente implantável, tá? Para não ter perda dessa veia. Catéteres semi-implantáveis vão ser introduzidos na veia cava inferior por punção e dissecação, né? Como a gente viu ali, pela flebotomia. E os catéteres totalmente implantáveis, mais utilizados, é o Infuse-Port ou Portocat, tá? E a gente tem umas imagens, né, dos semi-implantáveis e dos totalmente implantáveis, né? A professora tinha uma colega super jovem que teve que colocar um catéter desse porque ela tinha leucemia. Então, ela teve que fazer todo o tratamento e acabaram achando mais fácil, mais viável ela manter esse tipo de acesso. Aí, para finalizar, a Pro vai falar um pouquinho sobre a técnica de garroteamento múltiplo, tá? A gente não vê muito isso, né, a âmbito hospitalar, a gente não vê muito isso na prática clínica, mas pode acontecer. Como que é feito? É porque o acesso é muito difícil no paciente. Então, em quem que vai ser realizado? Em pacientes obesos, né? Quando essas veias periféricas, elas estão duras, esclerosadas, elas estão difíceis, então, de a gente fazer essa punção. Nessas situações, né, as veias colaterais podem ser usadas, né? Então, a gente vai estar o quê? Permitindo um aumento da pressão oncótica, porque a gente vai fazer mais pressão, porque são 3 garrotes, né? E o sangue vai ser forçado a entrar nessas pequenas veias, ok? Então, a gente faz aí
garroteamentos, vê onde que vai ser o melhor acesso e faz a punção, conforme vocês aprenderam aí no ano passado. Falando em relação à punção, né, algumas considerações importantes, né? Tá sempre lembrando de analisar a prescrição médica dessa terapia endovenosa, de estar higienizando as mãos, de estar preparando todo o material, de estar identificando e preparando o paciente para esse procedimento, estar selecionando o melhor local de punção e que tenha uma melhor dilatação do vaso. Lembrar de selecionar o melhor catéter, né? Não querer colocar um catéter muito grande para um acesso muito pequeno, né? Então, ou seja, pegar algo calibroso compatível, tá avaliando essa rede venosa do paciente, tá preparando o local da punção, né? A antisepsia da pele, ela deve ser realizada com álcool 70% ou com clorexidina alcoólica 0,5%, lembrando que é os movimentos circulares, vigorosos em diâmetros de 5 a 8 centímetros, né? No sentido do centro para fora, por pelo menos 30 segundos, tá? Deixando que ocorra essa evaporação do álcool antes de a gente realizar efetivamente a punção, né? Quando houver a necessidade de remover pelos, lembre-se então que vai ser por meio da tesoura, a gente não vai raspar. Tá inserindo o catéter, né? Com o bisel para cima, lembra, né? Pelo método direto. Estabilizar o catéter, tá utilizando uma gaze, né? Tá observando as características do paciente, tá acompanhando e seguindo o protocolo institucional, tá identificando essa punção, né? O tamanho, o horário e quem realizou. Tá orientando o paciente em relação a movimentações, enfim, e tá realizando os cálculos para infusão conforme a prescrição médica. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem no fórum, na sala do café ou um e-mail para Pro. Um beijo.